Desde criança, Helena aprendera que sua voz não tinha valor. Cresceu sob o peso das ordens do pai, que dizia que mulher devia obedecer, jamais questionar. Vivendo numa casa onde o silêncio era regra, cada tentativa de expressar qualquer sentimento era esmagada por olhares duros. Ela guardava sonhos que nunca ousou confessar, temendo que fossem arrancados como tantas vezes acontecera. Com o tempo, seu mundo encolheu até virar apenas um eco preso dentro dela. Mas mesmo sufocada, uma pequena esperança insistia em sobreviver. Algo dentro de Helena dizia que sua vida não poderia ser somente aquilo. A fazenda onde morava era isolada, cercada por campos que pareciam intermináveis. As paredes de madeira guardavam segredos que ninguém comentava, e a presença do pai era como uma sombra constante. Ele carregava um medo silencioso que se manifestava em regras duras, proibindo Helena de se aproximar de qualquer pessoa de fora. Havia algo profundamente errado naquela casa, algo que ela sentia desde pequena, mas jamais compreendeu. As perguntas se acumulavam em sua mente, mas nunca tinham espaço para virar voz. Sua existência era moldada pelo silêncio. À noite, quando a casa finalmente adormecia, Helena saía devagar até o campo. Era o único momento em que se sentia viva. Observava o céu estrelado e imaginava como seria viver sem medo, sem cobranças, sem ser tratada como uma sombra. O vento parecia falar com ela, lembrá-la de que havia um mundo inteiro além daquelas cercas. Era ali, no coração do campo, que Helena encontrava coragem para continuar. Mas não fazia ideia de que algo inesperado estava prestes a romper sua rotina silenciosa. Numa manhã nublada, um homem desconhecido surgiu na propriedade, carregava uma mochila gasta e um olhar profundo, como quem já atravessou muitas dores. Seu nome era Samuel. A postura calma dele contrastava com a inquietação imediata do pai de Helena, que reagiu com hostilidade, exigindo que o visitante fosse embora antes do pôr do sol. A reação exagerada chamou a atenção de Helena. Nunca vira seu pai tão perturbado pela presença de um simples viajante. Era como se Samuel carregasse uma ameaça invisível que só o pai reconhecia. Durante as poucas horas em que Samuel permaneceu ali, Helena o observou de longe. Havia algo nele que despertava uma sensação estranha, familiar, como se ele carregasse respostas que ela sempre buscou sem perceber. Mesmo sem trocarem palavras, ela sentiu que ele enxergava sua existência de uma forma diferente. Não como alguém frágil, mas como alguém que poderia ser mais. O olhar dele era atento, gentil e parecia reconhecer sua dor silenciosa. Aquilo tocou Helena profundamente, acendendo uma centelha de curiosidade e esperança. Quando Samuel se preparava para partir, encontrou Helena perto do celeiro. Ela tentou falar, mas a voz falhou como sempre. Samuel não pressionou, apenas olhou dentro dos olhos dela, como se entendesse tudo que ela não conseguia dizer. Então tirou da mochila um envelope antigo e o colocou em suas mãos. "Isso é seu", disse com suavidade. Helena sentiu o corpo estremecer. Nunca alguém lhe entregara algo com tanta seriedade. O peso daquele envelope parecia maior do que papel e tinta parecia destino. Dentro do envelope havia cartas, fotografias e documentos antigos, todas relacionadas à sua mãe. A mulher que, segundo o pai, morrera no parto. Mas ali, diante de seus olhos, estavam provas de que ela havia vivido muito depois do nascimento de Helena. As cartas revelavam uma história cheia de medo, fuga e advertências. Sua mãe tentara protegê-la de algo terrível que acontecera dentro da própria família. Helena sentiu o coração desmoronar e, ao mesmo tempo, despertar para algo maior. A verdade batia à sua porta pela primeira vez. A cada linha lida, Helena compreendia que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras. A voz de sua mãe, tão distante e tão presente nas cartas, ecoava dentro dela com uma força inesperada.
Era como se finalmente alguém estivesse devolvendo a ela o direito de existir. Samuel observava em silêncio, respeitando o turbilhão de emoções que ela enfrentava. Ele sabia que aquelas revelações iriam quebrar a estrutura que aprendia desde sempre, e mesmo assim permaneceu ao lado dela. Quando o pai percebeu que ela segurava o envelope, entrou em desespero, arrancou as cartas de suas mãos, gritando frases desconexas, tentando negar o óbvio. Mas Helena viu algo diferente nos olhos dele. Não era raiva, era medo. Medo de que sua filha descobrisse quem realmente era. Medo de perder o controle que mantivera por tantos anos. Samuel tentou intervir, mas Helena levantou a mão, pedindo silêncio pela primeira vez. Sua voz trêmula quebrou o ar pesado da sala quando disse: "Eu quero ouvir a verdade." O pai tentou impedir, mas Helena já não voltaria ao silêncio. Ela encarou Samuel, pedindo que continuasse. Ele afirmou que aquela era apenas a primeira parte da história e que sua mãe tinha deixado mais pistas. Havia um motivo para Helena ter sido silenciada a vida inteira, um motivo que poderia mudar tudo. O coração dela batia forte, mas não era medo, era libertação. Pela primeira vez, ela decidiu que não viveria mais na escuridão. A verdade estava ali, e ela estava pronta para segui-la. Não importava o preço. O silêncio que pairou após a revelação parecia mais pesado que o ar da sala. Helena segurava o envelope contra o peito, como se proteger aquele pedaço do passado fosse a única coisa que ainda mantinha seus pés no chão. O pai caminhava de um lado para o outro, tenso, murmurando palavras que ela não conseguia entender. Samuel permanecia imóvel, observando cada movimento com atenção. O olhar dele não era de ameaça, mas de alguém que aguardava o momento certo de falar. Helena sentia que precisava ouvir mais, precisava compreender tudo aquilo. O pai finalmente parou diante dela, respirando com dificuldade. Ele tentou tomar o envelope novamente, mas Helena deu um passo atrás. Pela primeira vez, ela não recuou. O choque nos olhos dele foi evidente, como se estivesse vendo outra pessoa. Samuel deu meio passo à frente, pronto para intervir caso fosse necessário. A atmosfera estava carregada de algo antigo, algo que vinha sendo escondido há anos. O pai insistia que aquilo era mentira, mas sua voz tremia, e Helena percebeu que tremor nenhum sustenta uma verdade. Samuel falou baixinho, pedindo que ela permitisse que ele explicasse o restante. O pai reagiu com violência, proibindo qualquer palavra. Mas Helena já não obedecia tão facilmente. Ela levantou a mão, pedindo que ambos se calassem. Sentiu naquele gesto um poder que nunca experimentara antes. Sua voz, frágil e trêmula, finalmente saiu. "Eu quero ouvir." O pai empalideceu. Samuel respirou fundo e começou a revelar o que sabia. A história não era apenas sobre sua mãe. Era sobre ela. Samuel contou que sua mãe não fugiu por medo do mundo, mas por medo do próprio marido. Havia descoberto segredos que jamais deveriam ter vindo à tona, e tentou proteger Helena deles. O pai, dominado por orgulho e obsessões antigas, escondeu tudo. Disse a todos que a esposa havia morrido, apagando sua existência para sempre. As cartas eram sua tentativa desesperada de deixar uma verdade para a filha, caso algum dia alguém encontrasse. E Samuel encontrou, não por acaso, mas porque também fazia parte daquela história. O pai interrompeu com um grito, ordenando que Samuel partisse imediatamente. Mas Samuel não se moveu. Ele disse que não permitiria que Helena continuasse vivendo sob uma mentira construída para controlá-la. Helena recuou diante da tensão, mas não fugiu. A verdade estava começando a tomar forma e ela queria ver tudo, mesmo que doesse. O pai começou a revelar seu desespero nas palavras confusas, tentando justificar atitudes antigas, mas nenhuma explicação parecia válida diante do peso da revelação. A cada novo detalhe, o coração de Helena batia mais rápido. Era como se estivesse descobrindo que sua vida inteira tinha sido construída sobre um chão falso.
Samuel continuou explicando com calma que sua mãe havia tentado voltar diversas vezes para buscá-la, mas fora impedida. A família do pai era poderosa, temida na região e carregava dívidas antigas com gente perigosa. Helena ouviu tudo com lágrimas silenciosas. Ela sempre sentira que faltava algo em sua história. Agora sabia exatamente o que era. O pai finalmente caiu de joelhos, derrotado. Não era arrependimento que escorria dos olhos dele, mas medo, medo de que seu domínio estivesse acabando. Medo de que Helena estivesse abrindo os olhos. Medo de que Samuel soubesse mais do que deveria. Helena observou aquele homem, que ela chamara de pai, durante toda a vida, e não reconheceu nada nele que representasse proteção. Ela percebeu que nunca estivera segura ao lado dele. A segurança que buscava estava vindo de outro lugar. Samuel tocou o ombro dela com cuidado, pedindo que se afastasse daquele ambiente sufocante. Disse que ainda havia muito a mostrar, mas não ali. Helena hesitou. A fazenda era tudo o que conhecia, mas também era a prisão que a impedia de existir. Samuel garantiu que não queria levá-la à força, e sim dar a ela a chance de escolher. A palavra ecoou dentro de Helena como algo precioso. Escolher. Algo que ela jamais teve. Quando finalmente olhou para a porta aberta, sentiu o vento frio da tarde bater em seu rosto. Era como se o mundo a chamasse. Mas atrás dela, o pai implorava com palavras que não faziam sentido. Helena sentia uma mistura de dor e libertação, como se estivesse deixando para trás não apenas uma casa, mas uma vida inteira de silêncio. O primeiro passo seria o mais difícil, mas ninguém mais poderia dá-lo por ela. Helena respirou fundo e caminhou até a porta. Samuel a acompanhou sem tocar, apenas oferecendo presença. A fazenda parecia diferente agora. Menor escura. Sua voz interior, que por tantos anos fora sufocada, sussurrava para ela seguir. E ela seguiu. Não sabia para onde estava indo, nem o que descobriria, mas sabia que a verdade, por mais dolorosa, era o único caminho. E pela primeira vez ela escolheu ouvi-la. O ar dentro da casa parecia pesado demais para ser respirado. Helena apertou o envelope contra o peito enquanto encarava Samuel, esperando que ele revelasse o que o pai tentava esconder. Samuel respirou fundo, reunindo coragem antes de continuar. Ele explicou que havia conhecido sua mãe muitos anos antes, quando ela buscava ajuda para escapar de algo terrível. As palavras dele surgiam como fragmentos de um passado que Helena jamais imaginou existir. Cada frase parecia arrancar uma camada de silêncio dentro dela. O pai, transtornado, tentava interromper a cada instante. Ele caminhava de um lado para o outro como um animal encurralado. Seus olhos cheios de pânico denunciavam que Samuel falava a verdade. A cada nova revelação, a parede emocional que Helena carregava desde pequena começava a rachar. Ela finalmente via que o medo do pai não vinha de proteção, mas de culpa, de segredos enterrados profundamente, de escolhas feitas há muitos anos que agora voltavam para cobrar um preço alto. Samuel, com calma, explicou que a mãe de Helena descobrira documentos que provavam que a família do pai usara práticas ilegais para obter e manter aquelas terras. Pessoas haviam sido prejudicadas, caladas e até expulsas da região. A mãe de Helena tentou denunciar, mas foi ameaçada pela própria família do marido. Para sobreviver, fugiu, mas continuou tentando encontrar uma forma de proteger a filha. Helena sentiu o peito apertar. Sua vida inteira tinha sido construída em cima de dores que nunca foram dela. O pai finalmente gritou, dizendo que tudo aquilo era mentira. Mas sua voz tremia tanto que suas palavras perdiam força. Helena o encarou por longos segundos, sentindo algo que nunca havia experimentado: coragem. A mesma coragem que sua mãe teve quando decidiu fugir. Aquela sensação queimava dentro dela, empurrando-a para frente. Não importava quantas vezes ele tentasse calá-la. A verdade já estava exposta, e ela não fecharia os olhos novamente.
A voz dela, mesmo baixa, agora tinha peso. Samuel então contou que parte das cartas havia sido escrita enquanto sua mãe vivia escondida em uma região próxima dali. Ele descobriu isso porque prometera a ela que, quando chegasse o momento certo, entregaria tudo a Helena. Foi por isso que ele apareceu na fazenda naquele dia. Ele estava cumprindo a promessa de uma mulher desesperada, mas valente, que fizera de tudo para salvar a filha. Helena sentiu as lágrimas escorrerem, mas não recuou. Era como se finalmente pudesse ouvir sua mãe falando com ela através do tempo. O pai se aproximou, tentando tomar o envelope novamente, mas Helena deu 2 passos para trás, protegendo aquilo como se fosse parte dela. Samuel colocou-se discretamente entre os dois, sem agressividade, apenas impedindo que o pai avançasse. O clima na sala chegou ao limite. A verdade estava exposta, mas o pai recusava-se a aceitá-la. Helena o observou e percebeu que pela primeira vez não sentia medo. Sentia pena. Ele havia se destruído tentando manter um segredo que já não podia controlar. Samuel sugeriu que Helena deixasse a casa por um tempo, até entender tudo o que estava acontecendo. Disse que havia mais pistas escondidas nas cartas e que ele conhecia alguém capaz de ajudá-la a decifrar os documentos antigos. O pai tentou impedir novamente, dizendo que Samuel era perigoso, mas Helena olhou para ele com firmeza. Perigoso não era Samuel. Perigoso era continuar presa a uma vida construída sobre mentiras. A fazenda que antes era seu mundo, agora parecia pequena demais para contê-la. Com passos lentos, Helena finalmente atravessou a porta da frente. O ar fresco da tarde bateu em seu rosto, livrando-a do sufoco que carregava desde a infância. A fazenda parecia diferente vista de fora, como se tivesse encolhido. Talvez sempre tivesse sido menor do que ela imaginava. Reduzida pelo medo que a cercava, Samuel aguardava a alguns passos de distância, respeitando seu tempo. Ele sabia que aquele era um momento importante demais para ser apressado. Helena olhou para as árvores, para o campo aberto, para o horizonte que sempre imaginou, mas nunca alcançou. Sabia que dali em diante nada seria fácil. A verdade tinha o poder de libertar, mas também de ferir profundamente. Mesmo assim, ela finalmente sentia que tinha escolha. Uma escolha que sua mãe desejou a vida inteira que ela tivesse. E naquele instante, Helena decidiu seguir adiante, mesmo sem saber exatamente para onde estava indo. Samuel caminhou até ela e perguntou se estava pronta. Helena respirou fundo, sentindo o peso do envelope e da coragem recém-descoberta. Ela assentiu com expressão determinada. A vida que conhecia havia terminado naquele dia. O que vinha a seguir era incerto, perigoso e cheio de verdades difíceis. Mas pela primeira vez, ela estava pronta para ouvi-las. E com esse passo ao lado de Samuel, sua verdadeira história finalmente começava. Helena caminhou ao lado de Samuel, sentindo uma mistura de medo e alívio. O peso do envelope era quase simbólico, como se ela carregasse nas mãos o direito de finalmente existir. Enquanto se afastavam da fazenda, ela percebeu que nunca havia visto o mundo além da cerca que delimitava suas fronteiras. Tudo parecia maior, mais vivo, mais real do que jamais imaginara. A sensação de liberdade era intensa, mas trazia também um vazio desconfortável. Afinal, o que significava recomeçar sem saber nada sobre si mesma? Samuel a guiou por um caminho estreito que levava até uma pequena vila próxima. O silêncio entre eles não era estranho, mas cheio de respeito. Helena sentia que aquele homem havia sido marcado pela mesma dor que agora começava a compreender. Ele caminhava de maneira tranquila, como quem já carregou segredos demais. E apesar de suas dúvidas, ela sentia que podia confiar nele. Havia algo no olhar dele que transmitia promessa, não de conforto, mas de verdade. E era isso que ela precisava. A vila parecia tranquila, com casas simples e pessoas que a observavam com curiosidade discreta.
Helena nunca estivera ali antes, embora ficasse a apenas alguns quilômetros de casa. Era como descobrir um novo universo. Samuel a levou até uma residência antiga, onde morava uma mulher idosa chamada Clara. Seus olhos gentis iluminaram o rosto enrugado quando Samuel explicou quem era Helena. A expressão da senhora mudou imediatamente, como se um passado esquecido tivesse acabado de ressurgir. Helena sentiu o coração acelerar. Clara revelou que fora amiga próxima de sua mãe. Elas dividiram confidências, medos e planos durante o período em que a mãe de Helena vivera escondida. Ao ver a filha diante de si, Clara ficou emocionada, tocando levemente suas mãos como se tocasse uma lembrança viva. Helena sentiu o peito se apertar. Era a primeira vez em sua vida que alguém demonstrava afeto sincero sem esperar nada em troca. Aquele toque simples reacendeu uma sensação que ela nunca teve permissão de sentir: pertencimento. Clara abriu uma caixa antiga e tirou um caderno envelhecido. Era o diário de sua mãe. Helena o segurou com mãos trêmulas, sentindo as bordas desgastadas que carregavam mais verdade do que toda a vida que tivera até então. Ao abrir as primeiras páginas, seus olhos se encheram de lágrimas. Ali estava a voz de sua mãe, escrita com tanta emoção que parecia sussurrar pelos anos. Helena leu sobre medos, sobre uma busca desesperada por segurança e, principalmente, sobre amor. Um amor que ela própria nunca tivera a chance de sentir. A cada página, Helena descobria novas partes de si mesma. Sua mãe descrevia a filha como luz em meio às sombras, alguém que merecia um futuro diferente. Helena percebia que o silêncio que vivera não vinha da falta de amor, mas de uma tentativa desesperada de protegê-la. Saber disso incendiou algo dentro dela. A dor pela ausência da mãe se misturou com uma gratidão profunda. Era como se estivesse conhecendo a mulher que sempre admirou sem saber por quê. Clara contou que o pai de Helena proibira qualquer contato entre elas após a fuga. Ele afirmara que a mãe havia morrido, tentando apagar qualquer vestígio dela da vida da filha. Mas a verdade era muito mais cruel. Ela havia sido perseguida pela família dele por saber demais e por tentar denunciar as injustiças que presenciou. Helena sentiu a raiva crescer em silêncio, não como fogo descontrolado, mas como força, uma força que finalmente começava a despertar. Samuel permaneceu ao seu lado durante toda a revelação, oferecendo apoio sem interferir. Ele sabia que aquela jornada precisava ser dela, não dele, mas cada vez que Helena levantava os olhos e encontrava os dele, sentia confiança. Ele não estava ali para salvá-la, estava ali para caminhar ao seu lado enquanto ela se salvava. Isso era mais poderoso do que qualquer proteção que recebera na vida. Quando Helena fechou o diário, Clara disse que havia mais. Sua mãe deixara pistas sobre um local onde guardara documentos importantes, provas que poderiam mudar tudo sobre a história da família. Mas o local era perigoso e exigiria coragem para ser alcançado. Helena respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. A verdade estava se abrindo diante dela como um caminho desconhecido, cheio de riscos, mas também de possibilidades. E ela sabia que não poderia voltar atrás. Com o diário nas mãos e Samuel ao lado, Helena tomou sua decisão. Ela não seria mais a menina silenciada. Não permitiria que seu passado fosse definido pelo medo ou pelas mentiras do pai. O futuro que sua mãe sonhou para ela estava finalmente ao alcance. E enquanto o sol começava a descer no horizonte, Helena se preparou para o próximo passo, aquele que revelaria a parte mais profunda e perigosa de sua própria história. Clara caminhou até uma estante antiga e retirou um mapa dobrado, amarelado pelo tempo. Ela explicou que aquele era o caminho para o lugar onde a mãe de Helena havia escondido os documentos mais perigosos. Era uma região isolada, entre vales e trilhas esquecidas, onde a família do pai jamais pensaria em procurar. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha
ao perceber que sua mãe tivera de fugir para tão longe apenas para proteger a verdade. Aquele mapa era mais do que um guia, era um legado. Samuel examinou o papel com atenção, traçando com o dedo a rota tortuosa desenhada ali. Ele comentou que conhecia parte daquele território e que realmente era uma região difícil, cercada por mata fechada e caminhos estreitos. Mesmo assim, ele se mostrou disposto a acompanhar Helena. Ela observou a postura dele e percebeu que, apesar da força aparente, havia também um peso no olhar dele, como se carregasse seus próprios fantasmas. Talvez fosse isso que os aproximava, duas vidas marcadas por silêncios diferentes. Clara pediu a Helena que tivesse cuidado. Avisou que a família do pai sempre fez de tudo para manter o passado enterrado e que eles não hesitariam em impedir qualquer tentativa de revelação. Helena sentiu o coração apertar, mas não recuou. Pela primeira vez, sentia que tinha um propósito real, algo que não vinha do medo do pai, mas da coragem que herdara da mãe. A voz que ela nunca teve começava a surgir dentro dela como um sussurro firme, pronto para crescer. Antes de partir, Helena passou alguns instantes folheando novamente o diário. Ela releu trechos que mencionavam um homem que ajudara sua mãe na fuga, alguém misterioso que parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Clara explicou que ele arriscara tudo para proteger mãe e filha, mas que sua história fora silenciada junto com tantas outras. Helena sentiu uma dor estranha, como se estivesse lamentando alguém que jamais conheceu, mas havia algo naquelas palavras que a conectava profundamente ao passado. Ao deixarem a casa de Clara, o vento estava mais frio e o céu começava a nublar. Helena caminhava firme ao lado de Samuel, segurando o mapa como se fosse um fio que a ligava à sua mãe. A estrada de terra parecia longa, mas ela não sentia mais medo do desconhecido. Pelo contrário, sentia que estava finalmente caminhando em direção à verdade, mesmo que ainda não soubesse o que encontraria ao final. Era como se cada passo a aproximasse mais da mulher que sua mãe fora um dia. Samuel, percebendo o peso que ela carregava, tentou aliviar o clima. Ele contou histórias simples de sua própria vida, de lugares por onde passou e pessoas que conheceu. Helena ouviu atentamente, percebendo que por trás da postura forte e reservada havia um homem que já perdera muito. Talvez por isso ele compreendesse tão bem o silêncio dela. Mesmo sem dizer, Helena sabia que ele se sentia responsável por ajudá-la a encontrar a verdade. Era um vínculo que se formava de maneira natural. Quando chegaram próximo à entrada da floresta, o som dos pássaros e o cheiro da terra úmida envolveram o ambiente. Helena sentiu uma mistura de inquietação e determinação. Sabia que naquele território nada seria fácil. Samuel a alertou sobre trilhas desconhecidas e possíveis perigos, mas garantiu que ficaria ao lado dela o tempo todo. O olhar dele transmitia confiança, e isso bastou para que Helena respirasse fundo e desse o primeiro passo rumo ao mistério que aguardava entre as árvores. Conforme avançavam pela mata, a luz diminuía e o caminho se tornava estreito. O mapa indicava um ponto específico onde os documentos estariam escondidos. Uma construção antiga, feita de pedra, utilizada há décadas como abrigo para viajantes. Helena imaginava sua mãe caminhando por aquele mesmo percurso, fugindo da perseguição, carregando medos e esperanças. A cada passo, sentia como se estivesse caminhando lado a lado com ela, permitindo que o passado encontrasse novamente o presente. O som de galhos quebrando ao longe fez Helena parar abruptamente. Samuel ergueu a mão, pedindo silêncio. Ambos ficaram atentos, tentando identificar de onde o ruído viera. A floresta estava calma demais, como se observasse cada movimento dos dois. Helena sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura firme. Não havia retorno possível, e fosse perigo ou apenas o vento, ela seguiria em frente.
O legado de sua mãe estava próximo demais para desistir agora. Quando chegaram ao primeiro marco indicado no mapa, encontraram uma pequena pedra esculpida com iniciais que Helena reconheceu imediatamente. Eram as da mãe. A emoção tomou conta dela, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas. Aquela marca confirmava que estavam no caminho certo. Helena tocou a pedra com cuidado, como se tocasse a própria mãe, e ali, diante daquele símbolo do passado, ela fez uma promessa silenciosa. Jamais permitiria que a verdade fosse enterrada novamente. Helena permaneceu ajoelhada diante da pedra marcada pelas iniciais da mãe, sentindo uma mistura de saudade e força crescer dentro de si. O toque frio da rocha parecia conectar o presente a um passado que sempre lhe foi negado. Samuel observava à distância, respeitando o momento. Ele sabia que aquela descoberta era crucial para Helena, não apenas como pista, mas como prova de que sua mãe realmente lutou para deixar um caminho, e esse caminho agora pertencia a ela. Quando se levantou, Helena limpou as lágrimas com delicadeza, respirando fundo para recuperar a firmeza. A floresta parecia ter mudado ao redor, como se reconhecesse a coragem dela. Samuel aproximou-se e apontou para o mapa, indicando o próximo ponto. Eles continuaram avançando, atentos a cada ruído. O ar era denso, carregado de silêncio. Ainda assim, Helena sentia algo novo queimando dentro do peito. A sensação de finalmente estar seguindo um propósito maior do que o medo. A trilha tornava-se mais estreita e sinuosa, cercada por árvores altas que bloqueavam parte da luz. O chão úmido fazia os passos ecoarem de forma suave, quase como um sussurro. Helena observava cada detalhe, imaginando sua mãe caminhando por ali, exausta, mas determinada. A imagem de uma mulher corajosa começava a ganhar forma em sua mente, diferente da figura frágil que o pai sempre descrevera. Agora, ela entendia que a mãe fora forte demais para viver presa àquela família. Samuel parou de repente, levantando uma das mãos novamente. O som de passos leves, quase imperceptíveis, vinha de algum ponto entre as árvores. Ele fez sinal para que Helena se aproximasse lentamente. Ambos ficaram em alerta, tentando identificar se era um animal ou algo pior. O coração de Helena acelerou, mas ela se manteve firme. O medo já não a paralisava como antes. A verdade a impulsionava para frente e nada a faria recuar agora. Instantes depois, uma figura humana surgiu entre as sombras, caminhando com cautela. Era um homem mais velho, de roupas simples e olhar desconfiado. Samuel imediatamente colocou-se à frente de Helena, mas o homem levantou as mãos em sinal de paz. Ele se apresentou como Elias, guardião da antiga construção de pedra, a mesma que aparecia no mapa. Helena sentiu um arrepio, pois sua mãe o mencionara no diário como alguém de confiança. Era como reencontrar um fragmento vivo do passado. Elias explicou o que esperava por aquele momento havia anos. Disse que a mãe de Helena confiara a ele a missão de proteger os documentos até que a filha estivesse pronta para recebê-los. Ele a observou com atenção, como se procurasse traços da mulher que conhecera. Seus olhos brilharam quando Helena confirmou sua identidade. Elias sorriu com tristeza e orgulho, dizendo que a mãe havia falado sobre o dia em que a filha buscaria a própria verdade. A emoção tomou conta de Helena mais uma vez. O homem os guiou até a construção de pedra, escondida por folhas e galhos que se entrelaçavam ao longo dos anos. Era pequena, mas resistente, com paredes grossas que suportaram o tempo e o abandono. Ao entrar, Helena sentiu um frio repentino, como se cruzasse um portal para outra época. Havia caixas antigas, sacos de tecido e uma mesa rústica, onde alguns objetos ainda permaneciam intactos. A atmosfera parecia carregada de memórias, como se a presença da mãe ainda ecoasse ali. Elias se aproximou de uma das caixas e retirou um pacote envolto em tecido envelhecido.
Ele entregou a Helena com mãos trêmulas, explicando que ali estavam os documentos originais que incriminavam a família de seu pai. Eram registros, contratos forjados, depoimentos de pessoas prejudicadas e até cartas de ameaça enviadas à mãe de Helena. Ao abrir o pacote, ela sentiu um misto de dor e indignação. Era uma verdade dura, mas necessária. Finalmente, ela compreendia o que tanto havia sido escondido. Samuel observava cada detalhe, percebendo que aquilo era maior do que qualquer um imaginava. Aqueles documentos podiam destruir reputações, revelar injustiças antigas e, finalmente, limpar o nome da mãe de Helena. Ela segurou firme o pacote, sentindo o peso real e simbólico daquele material. Era mais do que prova, era justiça. Era o fim do silêncio imposto a ela desde o nascimento. A decisão sobre o que fazer com tudo aquilo agora estava em suas mãos. Com os documentos em posse, Elias avisou que não podiam permanecer ali por muito tempo. Disse que a família do pai de Helena ainda mantinha pessoas vigilantes na região, temendo que alguém encontrasse o que eles tentaram apagar. Helena sentiu um frio na espinha, mas não hesitou. A verdade estava com ela agora, e ninguém a impediria de seguir adiante. Ao deixar a construção, ela respirou fundo, percebendo que a jornada estava apenas começando e que o próximo passo seria o mais perigoso de todos. Ao deixar a construção de pedra, Helena sentiu o peso dos documentos apertar seu peito como um segundo coração batendo. O vento atravessava a mata com mais força, quase como um aviso de que nada seria simples dali em diante. Samuel caminhava ao seu lado, atento a qualquer movimento, enquanto Elias observava a trilha com expressão preocupada. Helena percebia que algo havia mudado no clima, como se a floresta soubesse que aquele segredo finalmente tinha encontrado sua dona. Elias pediu para que seguissem por um caminho diferente do que haviam usado para chegar. Disse que os homens da família do pai, capatazes e aliados antigos, costumavam rondar a área, desconfiando que a mãe de Helena pudesse ter deixado algo escondido. Helena sentiu um aperto no estômago, mas não recuou. A verdade estava em suas mãos, e a ideia de voltar ao silêncio já não era possível. Mesmo com o medo crescendo, sua determinação era maior do que qualquer coisa. Enquanto caminhavam pela trilha alternativa, Helena não conseguia evitar olhar para Samuel. Ele parecia carregar um fardo próprio, algo que pesava nos ombros e deixava seu olhar distante por segundos antes de recuperar o foco. Ela se perguntou qual parte do passado dele o conectava tanto à história de sua mãe, mas não insistiu. Sabia que cada pessoa tinha seu tempo para revelar suas feridas. E, de alguma forma, isso apenas intensificava a confiança que sentia nele. O som de galopes ao longe fez os três pararem abruptamente. Elias segurou o braço de Helena, puxando-a para trás de uma árvore larga. Samuel se posicionou na frente dela, pronto para protegê-la. O barulho aumentava, ecoando entre as árvores como um aviso urgente. Helena sentiu o coração acelerar, mas não cedeu ao pânico. Ela sabia que, se fossem vistos, não haveria retorno. Os homens estavam perto demais e certamente buscavam exatamente o que ela encontrara. Após alguns minutos tensos, a tropa passou sem notar a presença deles. Mesmo assim, Samuel insistiu em permanecer parado até o som desaparecer completamente. Helena observava seu rosto focado, vendo nele não apenas força, mas preocupação real. Quando ele finalmente sinalizou que era seguro continuar, ela percebeu que jamais teria conseguido chegar tão longe sem ele. Mas também sabia que a decisão final, enfrentar o pai e revelar tudo, seria apenas sua. Elias guiou os dois até um desvio que seguia por um trecho íngreme da mata. Disse que aquele caminho levaria a um ponto seguro onde poderiam descansar antes de continuar. Helena seguiu, sentindo o corpo cansado, mas a mente inquieta. A imagem da mãe, caminhando por trilhas parecidas, a acompanhava como sombra. Ela imaginava o medo, o esforço
e a solidão que sua mãe enfrentou para protegê-la. E aquilo inflamava algo em seu peito, algo que se transformava em coragem. Quando finalmente chegaram a uma clareira, Elias explicou que partiria dali. Tinha outras responsabilidades e sabia que não poderia acompanhá-los até o fim. Ele segurou as mãos de Helena e disse que sua mãe seria orgulhosa da força que via nela. Helena sentiu as lágrimas chegarem de novo, mas sorriu. Era raro ouvir aquelas palavras. Elias também se despediu de Samuel, pedindo que o protegesse. O olhar silencioso entre os dois dizia muito mais do que qualquer frase. Após a despedida, Helena e Samuel permaneceram sozinhos na clareira. O silêncio era denso, mas confortável. Samuel finalmente falou, dizendo que agora precisavam decidir o próximo passo. Poderiam fugir para outra região até pensar em como agir, ou poderiam retornar para confrontar a família do pai e expor tudo. Helena ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre o peso de cada escolha. Qualquer um dos caminhos mudaria sua vida para sempre. Ela respirou fundo e encarou Samuel, dizendo que não fugiria. Sua mãe não fugiu para sempre. Fugiu apenas para garantir que a verdade sobrevivesse. E agora que a verdade estava nas mãos dela, era responsabilidade sua devolvê-la ao mundo. Samuel ouviu em silêncio, mas havia admiração em seus olhos. Ele sabia que aquela decisão marcava o fim da menina silenciada e o início da mulher que estava destinada a se tornar. Helena guardou cuidadosamente os documentos, apertou o diário contra o peito e se preparou. O retorno seria perigoso, talvez até devastador. Mas pela primeira vez, ela caminhava não como sombra, e sim como luz, e ao dar o primeiro passo na direção contrária, rumo ao passado que tentaram enterrar, ela sentiu que a história dela, a verdadeira, finalmente começava a ser escrita. Ao deixar a clareira para trás, Helena sentiu a noite começar a cair sobre a floresta. As sombras se alongavam entre as árvores, criando um cenário carregado de tensão e expectativa. Samuel caminhava ao seu lado, atento a cada ruído. O ar estava mais frio, e o silêncio era quebrado apenas pelo som suave dos passos na terra úmida. Helena sabia que cada minuto os aproximava do confronto inevitável. Já não se tratava apenas de documentos escondidos, mas de libertar sua própria história do cativeiro das mentiras. Enquanto avançavam, Helena percebeu que Samuel observava o horizonte com expressão séria. Ele parecia carregar decisões dentro de si, como se algo ainda não tivesse revelado. Apesar disso, permanecia firme ao lado dela. Era um companheiro silencioso, mas presente. Helena sentiu uma segurança estranha ao caminhar ao lado dele, algo que nunca experimentou antes. Não era proteção baseada em força, mas em respeito. Ele não a tratava como alguém frágil, e sim como alguém capaz de enfrentar o próprio destino. A trilha escureceu rapidamente, e Samuel acendeu uma pequena lamparina que carregava na mochila. A luz suave iluminava o caminho, projetando sombras que os acompanhavam de perto. Helena observava essas sombras se movendo com o vento, lembrando-se de todas as noites em que sonhou com liberdade e achou que jamais alcançaria. Agora, ali, tomando decisões que mudariam sua vida, ela sentia orgulho. Pela primeira vez, não se culpava por querer algo diferente. Não se encolhia, não se silenciava. Durante o percurso, Samuel finalmente quebrou o silêncio. Ele confessou que conhecera sua mãe muitos anos antes e que ela o ajudou em um momento decisivo de sua própria vida. Helena ficou surpresa, mas ouviu atentamente. Ele explicou que, assim como ela, era alguém que havia perdido tudo devido às injustiças daquela mesma família. Sua vida também fora moldada pelo abuso de poder que cercava a região. Era esse elo de sofrimento compartilhado que fazia sua presença ali tão significativa. Helena absorveu cada palavra, sentindo que os caminhos deles estavam entrelaçados muito antes de se conhecerem.
Samuel não era apenas o homem que aparecera com um envelope. Ele era a parte viva da luta que sua mãe travara. Isso fez o vínculo entre eles crescer silenciosamente, como raiz que se fortalece na escuridão. Ela percebeu que não caminhava mais sozinha, e talvez nunca tivesse caminhado. A coragem dela, de alguma forma, sempre estivera conectada à dele. Quando chegaram ao topo de uma colina, puderam ver ao longe as luzes fracas da fazenda, o lugar onde tudo começou e onde tudo terminaria. Helena sentiu o estômago apertar, mas não recuou. Era como encarar o passado pela primeira vez, de igual para igual. Samuel colocou a mão no ombro dela, oferecendo apoio, sem tentar guiá-la. A decisão final seria dela, e apenas dela. Helena inspirou fundo, permitindo que a imagem da fazenda deixasse de ser um símbolo de medo para se tornar apenas um lugar. Antes de descerem, Helena abriu novamente o diário da mãe e leu trechos iluminados pela lamparina. As palavras falavam sobre esperança, amor e a certeza de que a filha seria forte o suficiente para enfrentar o que viesse. Aquela leitura deu a ela a força que faltava. Não era mais sobre expor o pai ou destruir algo. Era sobre restaurar a verdade e honrar a memória de quem lutou por ela até o fim. O diário era mais do que lembrança, era combustível. O ar ficou mais denso quando começaram a descer a colina. O silêncio que envolvia a fazenda parecia artificial, como se estivesse esperando por eles. Helena apertou os documentos contra o peito, consciente de que aquela seria a última noite em que viveria com medo. Samuel se manteve próximo, mas não à frente. Ele sabia que aquela batalha era dela. Seus passos eram sincronizados, como se ambos já soubessem exatamente o que fariam quando chegassem lá. Ao se aproximarem da entrada, Helena notou que algumas luzes estavam acesas. O coração dela bateu mais rápido. O pai estava acordado, talvez pressentindo que o passado estava voltando para cobrar. Helena respirou fundo, permitindo que a noite fria acalmasse seus pensamentos. Sabia que as próximas horas definiriam não apenas sua vida, mas a memória de sua mãe. E aquilo lhe dava coragem, uma coragem que veio de anos sendo silenciada e que agora emergia forte como jamais antes. Quando atravessaram o portão, Helena sentiu um peso familiar, mas diferente. Não era medo, era determinação. Ela sabia exatamente por que estava ali. A verdade caminhava com ela, pulsando dentro dos documentos, do diário e do coração que finalmente aprendera a falar. E enquanto Samuel fechava o portão atrás deles, Helena deu o primeiro passo rumo ao confronto que mudaria tudo, para sempre. Quando Helena entrou na casa, sentiu o ar denso, como se cada parede tivesse testemunhado o peso das mentiras que ali viveram. O pai estava sentado à mesa, imóvel, como se soubesse que aquela noite chegaria. Os olhos dele carregavam não apenas raiva, mas cansaço. Um cansaço que vinha de anos tentando segurar algo impossível. Helena manteve a postura ereta, segurando o diário e os documentos. Pela primeira vez, não desviou o olhar. Era ela quem tinha algo a dizer. O pai se levantou lentamente, encarando Samuel por um instante, antes de voltar o olhar para a filha. A voz dele saiu baixa, quase rouca, perguntando se ela tinha ideia do que estava prestes a destruir Helena. Respirou fundo, lembrando-se das palavras da mãe. Ela respondeu que não estava destruindo nada, apenas revelando o que ele tentou esconder. O silêncio que se seguiu foi assustador. Era como se o tempo tivesse parado, aguardando o primeiro movimento daquele confronto. Com mãos trêmulas, Helena colocou os documentos sobre a mesa, papéis que comprovavam ameaças, expulsões, manipulação de terras e perseguições. Tudo o que a mãe tentou expor antes de desaparecer, o pai olhou para os papéis e então para ela. E naquele momento, Helena viu algo além da máscara de autoridade. Viu medo. Um medo profundo, que vinha de saber que a verdade finalmente escapara do controle dele. A imagem daquele homem poderoso começou a desmoronar diante de seus olhos.
Samuel permaneceu em silêncio, mas atento, pronto para intervir caso o pai tentasse algo. O pai caminhou lentamente até os documentos, tocando-os como se fossem algo venenoso. Ele murmurou que nada daquilo faria diferença, que ninguém acreditaria em uma história antiga contada por uma menina ingênua. Mas Helena não era mais ingênua. E deixou isso claro ao abrir o diário da mãe e ler em voz firme trechos que detalhavam os abusos de poder da família. As palavras ecoaram pela sala como gritos vindos do passado. O pai tentou interrompê-la, mas Helena continuou lendo, como se cada linha fosse um golpe nas mentiras que moldaram sua vida. A voz dela não tremia. Não havia mais espaço para silêncio. As paredes da casa pareciam absorver cada palavra, devolvendo o peso da verdade acumulada por anos. Era como se o espírito da mãe estivesse ali, guiando cada sílaba dita por Helena. O pai finalmente explodiu, dizendo que tudo foi feito para proteger a família, para manter a fazenda viva, para garantir o futuro que Helena teria. Mas ela respondeu que não queria um futuro construído sobre injustiça, não queria carregar o legado de dor deixado por atos cruéis. Ela queria ser livre, e a liberdade só viria com a verdade. O pai, perdido entre raiva e desespero, percebeu que nada que dissesse apagaria o que ela aprendera. A verdade era maior do que ele. Helena deu um passo à frente e afirmou que levaria tudo às autoridades, que faria o que a mãe tentou fazer e não conseguiu. O pai gritou que isso destruiria a família inteira, que ela não entendia as consequências. Mas Helena entendia sim. Entendia que viver em silêncio era também uma forma de morrer. Entendia que sua mãe pagou o preço por tentar proteger a filha. E agora ela pagaria o preço por honrar a mãe. Sua voz carregava uma determinação que o pai nunca ouviu antes. Samuel se aproximou discretamente de Helena, não para guiá-la, mas para estar ao lado dela. O pai o encarou com ódio, chamando-o de traidor, de ingrato, de criminoso por se voltar contra a família que um dia o ajudou. Mas Samuel não se abalou. Disse apenas que nunca se aliou à injustiça e que havia esperado por anos o momento de ver a verdade vir à tona. Helena sentiu a força daquela declaração como se fosse uma muralha erguida atrás dela. A tensão na sala era insuportável. O pai, derrotado pelo peso da verdade, desabou na cadeira. Ele sabia que não podia mais controlar Helena. A menina silenciosa deixara de existir. Diante dele estava uma mulher moldada pela dor, mas fortalecida pela verdade. Helena respirou fundo e recolheu os documentos da mesa. Disse que sairia daquela casa e que não retornaria até que toda a verdade fosse revelada. O eco de suas palavras parecia atravessar gerações. Antes de sair, Helena olhou para o pai uma última vez. Não havia ódio em seu olhar, apenas firmeza. Ela não buscava vingança. Buscava justiça, e ao atravessar a porta, sentiu que o silêncio que a acompanhou a vida inteira finalmente se desfazia. A noite parecia menos escura. Samuel caminhava ao seu lado, mas agora, pela primeira vez, ela sentia que caminhava sozinha. Por escolha, por força, por liberdade, a história dela estava finalmente sendo escrita por ela mesma. Ao sair da casa, Helena sentiu a noite fria envolver sua pele como um lembrete de que o mundo lá fora era muito maior do que o pequeno universo onde viveu, aprisionada. A respiração dela era profunda, como se cada inspiração lavasse anos de silêncio acumulado. Samuel caminhava ao lado, mas mantinha certa distância, dando-lhe espaço para absorver tudo o que acabara de acontecer. A verdade fora dita. A máscara do pai finalmente havia caído, e o caminho à frente agora era dela. O vento balançava as árvores ao redor, criando sombras que se moviam, como testemunhas silenciosas da transformação de Helena. Ela pensou na mãe, em como aquela mulher teve coragem de fugir, de lutar, de deixar pistas, mesmo sabendo que talvez nunca pudesse voltar.
Agora, Helena compreendia a força que herdara dela, a força que sempre existiu, apenas sufocada pelo medo imposto. A cada passo, ela sentia essa força vibrar dentro de si, empurrando-a para frente. Samuel finalmente se aproximou e perguntou se ela estava bem. Helena não respondeu de imediato. Em vez disso, encarou o céu, deixando que a luz suave das estrelas iluminasse seus pensamentos. Ela sabia que nada seria simples a partir daquele momento. Revelar a verdade significaria enfrentar autoridades, rejeições e retaliações. Mas era o único caminho que fazia sentido. Quando finalmente respondeu, sua voz saiu firme. Ela estava pronta para o que viesse. Caminharam até um ponto mais afastado da propriedade, onde a estrada se abria diante deles. Helena se sentou por alguns instantes em uma pedra grande, tentando organizar as emoções. O diário da mãe estava seguro em suas mãos e os documentos estavam protegidos na mochila de Samuel. Ela pensou em todo o sofrimento que a mãe carregou sozinha. Mas, ao contrário dela, Helena não estava sozinha. Essa percepção aqueceu seu peito com uma sensação de esperança. Samuel aproveitou o silêncio e revelou algo que guardava há muito tempo. Disse que suas vidas estavam conectadas de maneiras que Helena ainda não compreendia. Contou que sua própria família havia sido vítima das injustiças provocadas pelos antepassados de Helena, e que sua mãe tentou ajudar não apenas ele, mas várias outras pessoas que haviam sido prejudicadas. Era como se a mãe de Helena tivesse estendido seus braços muito além do que ela imaginara, criando laços que sobreviveram ao tempo. Helena ouviu tudo em silêncio, sentindo o impacto da revelação se espalhar pelo corpo. Era doloroso saber que o sangue de sua família carregava tantas marcas de destruição, mas também era libertador entender que sua mãe lutou para quebrar esse ciclo. Ela respirou fundo, reconhecendo que agora precisava fazer o mesmo. O olhar de Samuel refletia uma mistura de respeito e admiração. Era como se ele enxergasse a força dela antes mesmo que ela percebesse. A estrada seguia adiante, longa e escura, mas Helena não a via como ameaça. Para ela, a escuridão era apenas o começo do caminho onde a verdade viveria à luz do dia. Ela se levantou novamente, com uma postura diferente. Mais firme, mais segura, mais dona de si. Os passos dela tinham um ritmo próprio, guiados por determinação. Aquela noite se tornaria o marco de sua libertação, não de sua ruína, e isso a fortalecia. Samuel sugeriu que buscassem apoio fora da região, alguém que pudesse ajudá-los a levar os documentos às autoridades corretas. Helena concordou. Ela sabia que lutar sozinha seria perigoso, mas também sabia que não precisava mais carregar tudo sem ajuda. O diário em suas mãos parecia pulsar, como se aprovasse cada decisão. Era quase como ouvir a voz da mãe dizendo que finalmente chegara o momento de seguir adiante sem medo. Antes de deixarem de vez a propriedade, Helena voltou seu olhar pela última vez para a casa onde cresceu. Não viu mais paredes opressoras ou memórias de dor. Viu apenas uma construção vazia, incapaz de prendê-la novamente. A menina que caminhou para dentro daquela casa tantos anos atrás nunca mais voltaria. Em seu lugar estava uma mulher formada por coragem, verdade e escolha. Uma mulher capaz de transformar seu destino. Com um passo firme, Helena se virou e começou a seguir pela estrada ao lado de Samuel. A noite parecia menos escura, quase acolhedora. Ela sabia que o confronto estava apenas começando, mas sentia pela primeira vez que tinha voz. E uma história que merecia ser contada. Enquanto caminhavam, o horizonte parecia abrir espaço para um novo capítulo, onde a verdade finalmente encontraria seu lugar. E Helena estava pronta para escrevê-lo. Ao amanhecer, a estrada estava envolta por uma névoa suave que tornava tudo quase silencioso. Helena e Samuel caminhavam desde antes do sol nascer, seguindo em direção à cidade onde poderiam buscar ajuda.
O peso da noite anterior ainda estava presente, mas transformado em convicção. Helena sentia que, com a luz do dia, suas decisões ganhavam ainda mais força. Era como se a clareza da manhã espelhava a clareza que finalmente surgira dentro dela. Enquanto avançavam, Helena observou que seu passo estava mais firme do que nunca. O mundo parecia diferente, como se ela estivesse enxergando pela primeira vez com seus próprios olhos, e não pelos olhos do medo imposto pelo pai. Samuel percebia essa mudança e a acompanhava em silêncio, respeitando o processo. Ele sabia que cada novo passo simbolizava uma parte do passado ficando para trás. A coragem dela iluminava até mesmo os caminhos mais incertos. Ao chegarem a um pequeno vilarejo, procuraram abrigo em uma casa simples pertencente a um conhecido de Samuel. O homem, chamado Arthur, era alguém de confiança, acostumado a lidar com casos complicados e injustiças antigas. Ao ver os documentos, sua expressão ficou séria, entendendo imediatamente o risco que Helena corria. Ainda assim, prometeu ajudá-los. Helena percebeu que, pela primeira vez, pessoas acreditavam nela antes mesmo que ela explicasse tudo. Arthur sugeriu que descansassem por algumas horas. Helena, exausta, deitou-se em um quarto pequeno e silencioso. Enquanto encarava o teto, sentiu o coração acelerar ao lembrar de tudo o que vivera. Mas em vez de desespero, havia orgulho. Ela finalmente rompera com o silêncio que a acompanhou desde a infância. Sabia que o mais difícil ainda estava por vir, mas pela primeira vez confiava em si mesma e isso a fortalecia de maneira indescritível. Quando se levantou, encontrou Samuel sentado perto da janela, observando a rua com um olhar distante. Helena se aproximou e, pela primeira vez, agradeceu com palavras claras por tudo o que ele havia feito. Samuel respirou fundo e disse que não fizera aquilo por obrigação, mas porque acreditava nela. Ele confessou que ver Helena enfrentar seus próprios demônios o fazia acreditar que ainda existia justiça no mundo. As palavras dele tocaram Helena profundamente. Arthur retornou com informações importantes. Explicou que, para levar os documentos às autoridades, teriam de atravessar a região central da cidade, onde a família do pai de Helena ainda exercia influência. Seria arriscado, especialmente porque rumores sobre a fuga dela já haviam se espalhado. Helena sentiu um arrepio, mas não recuou. Disse que estava pronta, que não fugiria novamente. Seu olhar firme fez Arthur e Samuel compartilharem a certeza de que ela realmente mudara. Antes de partirem, Helena revisou novamente o diário da mãe e encontrou uma frase que nunca havia notado. A verdade é a voz que ninguém pode calar. Aquelas palavras pareceram um presságio, um lembrete do caminho que ela havia escolhido. Fechou o diário com cuidado e o guardou próximo ao coração. Era como carregar a presença da mãe ao seu lado, guiando cada novo passo, e nada a fortaleceria mais do que isso naquele momento decisivo. Quando deixaram a casa de Arthur, a cidade à frente parecia maior e mais ameaçadora do que qualquer floresta. Mas Helena caminhou com postura firme, sem hesitar. Algumas pessoas nas ruas a reconheceram, murmurando comentários, mas ela não desviou o olhar. Era como enfrentar o julgamento do mundo inteiro. E finalmente estar preparada para isso, Samuel caminhava ao lado, atento, mas deixando que ela liderasse o caminho. Ao se aproximarem da praça central, Helena viu alguns homens observando atentamente, claramente enviados pela família. O coração dela acelerou, mas seus passos permaneceram constantes. Aqueles homens representavam tudo o que tentou calá-la durante anos. E agora ela estava ali, caminhando rumo à verdade com cabeça erguida. Cada segundo parecia carregar o peso de uma vida inteira. Com os documentos firmes nas mãos, Helena entrou no prédio que abrigava a delegacia local. Era o momento que definiria seu futuro. Atrás dela, Samuel e Arthur a acompanhavam como testemunhas vivas de sua coragem.
Helena respirou fundo, sentindo que estava prestes a romper definitivamente a corrente que a manteve presa por tantos anos. E enquanto atravessava o corredor, sabia que o próximo passo, o último, mudaria tudo para sempre. Helena caminhou com passos firmes até o balcão principal da delegacia. O som de seus passos ecoava, cada um carregando anos de silêncio rompido. O atendente a observou com curiosidade, e Helena, em voz clara, pediu para falar com o delegado responsável. A postura dela surpreendia até mesmo Samuel e Arthur. Havia algo diferente em sua respiração, sua expressão, seu olhar. Era como se toda a força que a mãe deixara para ela tivesse despertado de uma vez. O delegado, um homem sério, pediu que ela entrasse em sua sala. Helena colocou os documentos sobre a mesa, cada folha carregada de dor e verdade. Enquanto explicava a história, sua voz não vacilou. Falou sobre sua mãe, sobre as ameaças, sobre a fuga, sobre os segredos enterrados pela família. O delegado ouvia atentamente, interrompendo apenas para fazer perguntas importantes. Samuel e Arthur confirmavam cada detalhe. A verdade estava finalmente sendo dita diante da lei. O delegado analisou os papéis e logo percebeu que não estava diante de um simples conflito familiar, mas de crimes graves cometidos ao longo de anos. Ele disse que precisaria enviar tudo à capital imediatamente para a investigação oficial. Helena sentiu o coração acelerar. Era real. A verdade finalmente ganhava espaço, deixando de ser sussurro escondido. Tornava-se voz pública, protegida por autoridades, e não mais vulnerável ao poder da família de seu pai. A justiça começava a respirar. Enquanto aguardavam o delegado preparar os documentos para envio, Helena olhou para fora da janela. A praça ainda estava cheia de homens da família, rondando como sombras inquietas. Mas pela primeira vez, Helena não sentiu medo, sentiu libertação. Eles já não tinham poder sobre ela. A verdade agora estava além de qualquer ameaça. Era como sentir o peso de correntes antigas se partindo, permitindo que ela respirasse com plenitude pela primeira vez na vida. O delegado retornou e garantiu escolta para proteger Helena até que as investigações avançassem. A notícia se espalharia rapidamente e a família certamente tentaria reagir. Mas já era tarde demais. Helena agradeceu com sinceridade e, ao sair da sala, sentiu que algo invisível havia mudado dentro dela. Não era apenas coragem. Era identidade, era existência, era pertencimento ao próprio destino. Ela finalmente se sentia dona da própria história. Do lado de fora, alguns homens tentaram se aproximar, mas a presença da polícia os conteve. Helena caminhou em meio aos olhares hostis, como se não os visse. A menina que sempre abaixava a cabeça já não existia. Cada passo que ela dava parecia afirmar isso ao mundo. Samuel a observava com admiração silenciosa. Ele sabia que estava diante de alguém que renasceu das próprias marcas, transformando dor em propósito, e aquilo o comovia de formas que ele não sabia explicar. Eles seguiram até uma área mais tranquila da cidade, longe da movimentação. Helena respirou fundo, tentando absorver tudo o que havia acontecido. Era muito para um único dia, para uma única vida, mas também era libertador. Samuel se aproximou e perguntou o que ela faria agora. Helena sorriu pela primeira vez em muito tempo. Disse que queria viver de verdade, descobrir o mundo que sempre foi proibido para ela e honrar a memória da mãe não com dor, mas com vida. Samuel sorriu de volta, e naquela troca silenciosa havia algo profundo. Não era apenas gratidão, era conexão. Dois caminhos antes quebrados agora caminhavam paralelos, não por obrigação, mas por escolha. Helena percebeu que não sabia ao certo para onde ir, mas pela primeira vez isso não importava. O desconhecido não era mais ameaça, era possibilidade. Era futuro, era luz surgindo atrás das sombras que sempre a seguiram.
Ao voltarem para a estrada que deixava a cidade, Helena parou por um instante e olhou para o horizonte. O sol começava a nascer novamente, tingindo o céu com tons suaves de esperança. Ela fechou os olhos e sentiu o calor da manhã tocar seu rosto. Ali, naquele momento simples e profundo, Helena entendeu algo que mudaria para sempre sua forma de viver. A liberdade não era apenas dizer a verdade. Era não permitir que o medo voltasse a calá-la. Com passos firmes, ela seguiu adiante ao lado de Samuel, carregando somente o que realmente importava: coragem, memória e verdade. A estrada diante deles era longa, mas agora pertencente a ela. Enquanto caminhavam rumo ao desconhecido, Helena sentia que finalmente era dona de sua história, não apenas sobrevivente, mas protagonista de um destino que ela mesma escolheria escrever.